A pergunta em relação ao atentado contra o Pentágono é: já que o avião conseguiu entrar livremente no espaço aéreo da capital, Washington, por que o alvo preferencial não foi a Casa Branca ou o Congresso americano, que certamente teria um efeito muito mais devastador para a autoestima dos Estados Unidos, além de atingir diretamente o presidente americano George W. Bush e os congressistas? Não faz sentido atacar o Pentágono com militares e prédios. No caso das Torres Gêmeas, mesmo que tenha valor simbólico, cultural ou seja o centro financeiro. Outro detalhe interessante é que estava marcada uma reunião para discutir o que fazer em caso de ataque terrorista nas Torres Gêmeas, e ela foi desmarcada um dia antes. Já no caso do Pentágono, todos que estavam no local morreram. Mas um deles poderia ter escapado, só que acabou pegando um dos aviões que atingiu uma das Torres Gêmeas, pois estava sob controle mental. Por que os aviões não foram interceptados? Por caças. Justamente naquele dia, 11 de setembro, estava ocorrendo nas proximidades da fronteira com o Canadá uma série de exercícios militares que envolveu parte dos caças interceptadores que deveriam estar atuando nas áreas onde ocorreram os atentados. A mistura entre realidade e ficção confundiu operadores de voo e outros profissionais ligados à segurança aérea, que demoraram a perceber que havia algo de errado quando alguns aviões sumiram do radar. É claro, manda os interceptadores para longe e os confunde usando o treinamento para despistar o ataque, já que se confundiram com a simulação de treino, aí não dá tempo de chegar. Os terroristas desligaram o transponder, aparelho que identifica o avião para os controles civis em terra. Esse ato é típico de terrorismo e indica uma grande ameaça seria que por si só justificativa para a interceptação. Mas nada foi feito durante mais de 20 minutos, o que deu uma confortável vantagem para os terroristas. O comando militar só teria sido avisado sobre o sumiço do voo 77 10 minutos antes de o avião supostamente cair sobre o Pentágono. Caramba, não conseguiram identificar o modo operante mais manjado em ataques terroristas. O presidente do Egito, o ministro do interior afegão e o Mossad, serviço secreto de Israel, alertaram o governo Bush sobre a possibilidade de atentados, sequestros de aviões e mortes em massa. Mas eles não pareciam a fim de escutar. Pilotaram um avião de grande porte a poucos metros do chão, a uma velocidade superior a 500 km por hora, e ainda assim acertar um alvo como o Pentágono com precisão cirúrgica é uma tarefa considerada, no mínimo, um prodígio da aviação. Pela versão oficial, essa manobra teria sido realizada pelo saudita Hani Hanjour, apontado como o terrorista que assumiu o comando do Boeing 757. Apenas um mês antes do atentado, contudo, Hanjour não conseguiu tirar do chão um Cessna 172, um avião de pequeno porte. Ele tentou alugar o Cessna, mas os representantes da locadora acharam melhor vetar a transação quando perceberam a evidente falta de familiaridade de Hanjour com a aeronave. Então eles receberam instruções e treinamento de voo na base aérea americana. A companhia que administrava as Torres Gêmeas, o Silverstein Group, havia acabado de arrendar o complexo em um contrato com 99 anos de duração. Mas já fazia algum tempo que o conjunto de 7 prédios era deficitário, com muitas salas desocupadas. O primeiro passo da nova administração seria investir $200 milhões em reformas, mas os atentados acabaram poupando esse dinheiro, além de resultar em bilhões de dólares de seguro. Essas ações eram no sentido de criar um clima favorável ao presidente Bush em suas intenções de invadir o Iraque e o Afeganistão. De fato, os ataques terroristas foram convenientes para o presidente em vários aspectos. Seu índice de popularidade pulou de 50% para 90% quando ele se tornou o líder da guerra contra o terrorismo. E a indústria de armas, uma das principais financiadoras de sua campanha à presidência,
deu pulos de alegria com as encomendas e a valorização das ações nas bolsas de valores. Antes do dia 11 de setembro, havia uma discreta marca no gramado na frente do Pentágono que, curiosamente, marcava a linha exata do ponto de colisão do suposto avião com o prédio. Essa misteriosa marca não era percebida do chão, mas podia ser vista em imagens de satélite e drone. O gramado próximo ao local da suposta colisão permaneceu intacto, dando a entender que o avião caiu cirurgicamente no prédio. Isso a mais de 500 km por hora e pilotado por um amador. No documentário Fahrenheit 91, Michel Moore relatou ligações antigas entre as famílias Bush e Bin Laden, inclusive em empreendimentos na área armamentista. Há quase 3 décadas, Bush pai teria contratado como empresário serviços de Salem Bin Laden, o irmão de Osama, que controlava os negócios da família à época. A construtora dos Bin Laden tem relação com importantes corporações americanas e realizou muitas obras de infraestrutura no país. Outro aspecto que nunca ficou bem explicado é como Bin Laden teria conseguido coordenar ações tão bem planejadas, estando em um país com pouca infraestrutura como o Afeganistão, a 15 mil quilômetros de distância, e como conseguiu se esconder tão bem a ponto de não ser encontrado. Parece conveniente para o governo dos Estados Unidos manter Bin Laden como uma ameaça constante. E o terrorista foi bem camarada com Bush ao divulgar um vídeo com novas ameaças na reta final da campanha de reeleição do presidente americano. Os relatórios do governo sobre o 9/11 atribuem os ataques terroristas a uma falha da inteligência. No entanto, não fica claro porque um agente da CIA, Michael Ann Casey, ordenou que o colega de trabalho Rossini Miller não informasse o FBI sobre Al-Mihdhar, ou porque outros chefes da CIA não alertaram o FBI ou outras agências de segurança sobre a chegada de um outro terrorista, Nawaf al-Hazmi, que a agência tinha seguido. Poderia ser se George W. Bush, o pai, não tivesse tido no passado negócios na indústria petrolífera relacionados com a família Bin Laden, que lucra cerca de 2 bilhões de dólares por ano, responsável por um conglomerado global de petróleo e gestão de patrimônio. Mohammed Bin Laden, também homem de negócios na indústria petrolífera e pai de Osama Bin Laden, morreu em um acidente aéreo nos Estados Unidos em 1967. Salem Bin Laden, irmão de Osama, tomou conta dos negócios e também morreu. Já em 2015, a irmã e a madrasta de Osama Bin Laden também morreram em um acidente aéreo em Hampshire, Inglaterra. Muito estranho esses acidentes. Seriam apenas acidentes? Então isso não é apenas acidentes. As aeronaves foram derrubadas pelas forças de segurança americana como queima de arquivo, pois são várias mortes da mesma forma, indicando o modo operante de fontes externas. Agentes também descobriram que outro dos terroristas, Khalid al-Mihdhar, havia obtido um visto de múltiplas entradas que lhe permitiria entrar e sair dos Estados Unidos conforme sua vontade. A CIA não fez nada com as informações, nem notificou o FBI, que teria investigado os 2 homens, nem o Serviço de Naturalização e Imigração, que poderia tê-los impedido de regressar ao país. Ao invés disso, a revista disse que durante 1 ano e 9 meses os 2 terroristas, Al-Hazmi e Al-Mihdhar, viveram livremente nos Estados Unidos usando seus verdadeiros nomes, tirando licenças de motoristas, abrindo contas bancárias e tendo aulas de pilotagem, apesar de serem conhecidos pela CIA. O fato é que depois da invasão ao Oriente Médio, Estados Unidos e Arábia continuaram faturando bilhões, enquanto países que não tinham nada a ver foram invadidos. Aliás, dos 19 terroristas, 15 eram árabes, país com um acordo onde o comércio de petróleo era a base do dólar. Um acordo chamado de petrodólar. Se não bastasse, os Estados Unidos acusam os árabes de envolvimento,
23 anos após os atentados, justamente após o fim do petrodólar e início da adesão da Árabe aos BRICS, a guerra ao terror já estava planejada e logo partiu contra o Afeganistão. A guerra ao terror já estava planejada e logo partiu contra o Afeganistão. Os órgãos de inteligência norte-americanos, CIA, FBI, NSA, CSG, o Pentágono e a Casa Branca estavam amplamente informados meses antes de 11 de setembro e da presença de terroristas ligados à Al-Qaeda em território nacional e com objetivos claros de promover um atentado ao WTC. 3 relatórios determinantes foram abafados, engavetados ou mesmo adulterados para que as investigações não fossem à frente. Os Estados Unidos atuam com a guerra para ser a maior potência bélica do planeta e viram nas fontes marginais de riqueza uma ameaça ao poder. E ainda pior, no próprio território estadunidense. Precisavam produzir a situação de pânico e ameaça à integridade de cada um e à existência da sociedade democrática como se entendia, e confirmada por centenas de milhões de pessoas em todos os países, por toda a Terra. Ao longo dos 7 minutos seguintes, diante das circunstâncias, o presidente continuou ouvindo as crianças com um olhar perdido, que não demonstrava emoção alguma. Quando a cena tornou-se de conhecimento público, a pergunta que todo mundo se fazia nos Estados Unidos era: no que, afinal de contas, o presidente pensou durante aqueles minutos? Por que não interrompeu o compromisso assim que soube da notícia e procurou se informar sobre o que estava acontecendo? É simples. Bush não precisava ter sido avisado de nada, até porque sabia exatamente o que estava acontecendo no momento. Quem analisa friamente a versão oficial sobre os atentados de 11 de setembro de 2001, conclui que o sucesso obtido pelos terroristas contraria a lei das probabilidades. A começar pela permanência em território americano de terroristas sem que levantassem qualquer suspeita. Além disso, 4 aviões foram sequestrados sem maiores problemas. As manobras que levaram os aviões a colidirem com o World Trade Center e o Pentágono foram dignas de pilotos de primeira linha, embora eles tenham passado apenas por treinamentos básicos. Além do mais, muitas evidências foram destruídas. O conteúdo das caixas preta dos aviões não foram divulgados. Oficialmente, nenhuma das 4 resistiu às colisões. Trabalhadores que atuaram na remoção dos destroços do World Trade Center relataram, contudo, que pelo menos 2 caixas pretas foram sim encontradas, e que agentes federais exigiram segredo absoluto sobre o episódio. Quem mandou antrax pelo correio? Nas semanas seguintes aos atentados terroristas, uma nova ameaça levou pânico à população dos Estados Unidos. O envio pelo correio de esporos de uma bactéria letal, o antrax. As correspondências foram enviadas justamente a pessoas e instituições que poderiam ter algum peso no questionamento das versões oficiais do atentado, como jornais e emissoras de TV. O senador democrata Tom Daschle, que havia proposto a criação de uma comissão no Senado para investigar as perguntas não respondidas do caso, foi um dos destinatários. 22 pessoas foram contaminadas, entre funcionários dos Correios e pessoas que manipularam as cartas nos locais de destino, e 5 delas morreram. Tipo de material enviado nas correspondências era manipulado apenas em locais controlados. Investigações do FBI levaram ao nome do biólogo Stephen Hatfield, especialista em armas biológicas que trabalhava em um laboratório de doenças infecciosas do exército americano localizado em Maryland. Ele não foi oficialmente apontado como autor dos atentados. As investigações não foram conclusivas e sempre negou ser o responsável pelo envio dos esporos da bactéria. E agora está processando o governo americano por difamação. Agora eu separei 150, omissão de fatos e documentos.
Omissão de provas de que, pelo menos 6 dos supostos sequestradores, incluindo Khaled al-Shehri, acusado pela comissão de ter esfaqueado um comissário de bordo no voo UA-11 antes do choque do avião com a torre norte do World Trade Center, estão atualmente vivos. Omissão de evidências sobre Mohamed Atta, como sua pronunciada propensão para a bebida, carne de porco e lap dances eróticos privados, que contradizem as afirmações da comissão de que Atta tinha se tornado um fanático religioso. Confusão voluntariamente criada em torno da evidência de que Hani Hanjour era tão ruim piloto que nunca teria sido capaz de lançar um avião contra o Pentágono. Omissão do fato de que as listas de passageiros, voo manifestos, omissão do fato de que o edifício número 7 tinham sido evacuados antes de seu colapso, o que implica que a razão que foi oficialmente dada para acelerar a retirada de aço tanto quanto fosse possível naquele local, porque poderia haver sobreviventes nos escombros, não fazia sentido no caso de este edifício. Omissão da declaração do prefeito R. Giuliani, que disse que ele foi avisado de antemão que o WTC ia entrar em colapso. Omissão do fato de que Marvin Bush, irmão do presidente, e seu primo Wirt Walper III eram os diretores da empresa encarregada de garantir a segurança do PS. Omissão do fato de que a ala oeste do Pentágono, a mesma que foi atingida em 11 de setembro, era precisamente por várias razões a que tinham menos chance de ser alvo de terroristas da Al-Qaeda. Total falta de discussão destinada a determinar se o Pentágono possuía um sistema de defesa antimísseis capaz de derrubar um avião. Embora a comissão tenha sugerido que os terroristas da Al-Qaeda decidiram não atacar uma central nuclear, justamente porque pensaram que teria esse tipo de defesa. Aprovação aparente da resposta totalmente insatisfatória. A questão que tinha como objetivo descobrir por que os agentes do serviço secreto permitiram ao presidente Bush permanecer na escola de Sarasota, quando, de acordo com a versão oficial, deveriam ter pensado que um avião sequestrado poderia ter a mesma escola como alvo. Deixar de explicar por que o serviço secreto não solicitou uma escolta de caças para o avião presidencial Air Force One. Declarações no sentido de que no momento em que o cortejo presidencial chegou à escola Sarasota, nenhum dos participantes sabia que vários aviões foram sequestrados. Omissão do relatório em que o procurador-geral John Ashcroft foi avisado para parar de viajar em companhias aéreas comerciais antes de 11 de setembro. Omissão da alegação de que David Shippers, com base em informações de agentes do FBI sobre possíveis ataques no sul de Manhattan, ele já havia tentado, sem sucesso, transmitir esta informação ao procurador-geral John Ashcroft durante as 6 semanas antes del 11 de setembro. A omissão de qualquer menção ao fato de que agentes do FBI afirmaram ter conhecimento dos alvos e datas dos ataques bem antes dos eventos. Afirmação de uma circular que dá o assunto como resolvido quanto às incomuns baixas nas compras antes de 11 de setembro, o que significa que os compradores sabiam com antecedência que os ataques iriam ocorrer. A omissão das informações de que o prefeito de São Francisco, Willie Brown, e alguns oficiais do Pentágono foram avisados de que não deviam tomar o avião em 11 de setembro. Omissão do relatório, em que constava que Osama Bin Laden, que até então era o criminoso mais procurado nos Estados Unidos, foi tratado em julho de 2001 por um médico americano, no hospital americano em Dubai, e lá ele recebeu a visita de um agente local da CIA. Omissão de artigos que sugerem que após 11 de setembro, os militares americanos permitiram deliberadamente a fuga de Osama Bin Laden. Omissão do resumo de Gerald Posner sobre o depoimento de Abu Zubaydah, segundo o qual 3 membros da família real saudita, que morreram misteriosamente com apenas 8 dias de intervalo,
eram financiadores da Al-Qaeda e sabiam com antecedência da realização dos ataques de 11 de setembro. Simplesmente ignorou a diferença entre os voos charter e voos comerciais. O fato de que o avião particular, em que vários sauditas viajaram em 13 de setembro, de Tampa a Lexington, violou as normas do espaço aéreo estabelecidos naquela época, desmentindo sobre a autorização estendida a vários sauditas para sair do território dos Estados Unidos, logo após 11 de setembro, sem essas pessoas fossem objeto de uma investigação apropriada. Omissão de elementos que demonstrem que o príncipe Bandar obteve autorização especial da Casa Branca para os voos sauditas. Omissão da alegação segundo a qual Colin Rowley, responsável pela sede do FBI, tinha visto o memorando de agente Phoenix Kenneth Williams. Omissão do fato de que o agente de Chicago do FBI, Robert Wright, diz que a sede do FBI encerrou a sua investigação sobre uma célula terrorista e tentou intimidá-lo para evitar que publicasse um livro sobre suas experiências. Omissão de evidências mostrando que a sede do FBI sabotou a tentativa de Colin Rowley e outros agentes, FBI Minneapolis, para obter um mandado de busca para o computador de Zacarias Moussaoui. Omissão de 3 horas de depoimento perante a comissão do ex-tradutor do FBI, Sibel Edmonds, de acordo com uma carta que ele mesmo fez pública e dirigida ao presidente da comissão, King. Revelava uma dissimulação grave por 2 funcionários do FBI em relação ao 11 de setembro e na sede do FBI. 94 a 101 em si. Omissão do fato de que o general Mahmoud Ahmad, chefe do ISI, Serviços de Inteligência paquistanês, estava em Washington uma semana antes do 11 de setembro e reuniu ali com o diretor da CIA, George Tenet, e outros oficiais americanos seniores. Omissão de evidências mostrando que Ahmad, o chefe do ISI, Serviço de Inteligência paquistanês, ordenou o envio de $100 mil a Mohammed Atta antes de 11 de setembro. Afirmação de que a comissão não encontrou nenhuma evidência de que qualquer governo estrangeiro, incluindo o Paquistão, tenha financiado os agentes da Al-Qaeda. Omissão do relatório em que o governo Bush pressionou o Paquistão para que Ahmad fosse demitido de seu cargo de chefe do ISI, após a divulgação de informações revelando que este havia ordenado o envio de dinheiro do ISI para Mohammed Atta. Omissão de evidências de que a ISI, e não apenas Al-Qaeda, estava por trás do assassinato de Ahmad Shah Massoud, comandante da Aliança do Norte no Afeganistão, e ocorreu pouco depois de um encontro uma semana antes entre o responsável pela CIA e o ISI. Omissão de evidências mostrando que o ISI está envolvido no sequestro e assassinato de Ahmad Shah, repórter do Wall Street Journal. Omissão do relatório geral do Posner, segundo o qual Abu Zubaydah alegou que um oficial militar paquistanês, Musharraf Ali Mir, que tinha laços estreitos com o ISI, Inter-Services Intelligence, e Al-Qaeda sabia com antecedência de 11 de setembro. Omissão da previsão feita em 1999 pelo agente Raja Ghulam Abbas do ISI, Interserviços Inteligência, de que as Torres Gêmeas desmoronariam. Omissão do fato de que o presidente Bush e outros membros de seu governo se referiram várias vezes aos ataques de 11 de setembro como oportunidade. Omissão do fato de que o projeto para um novo século americano, The Project for the New American Century, muitos dos seus membros, os quais tornaram-se figuras-chave na administração Bush, publicou em 2000 um documento que dizia um novo Pearl Harbor ajudar a levantar fundos para uma rápida transformação tecnológica da máquina militar norte-americana. Omissão do fato de que Donald Rumsfeld, que era presidente do comitê e do comando espacial do ZEU, tinha recomendado o aumento do orçamento para isso. Ele usou os ataques de 11 de setembro
no período da tarde do mesmo dia. Para garantir este financiamento, não mencionou que as 3 pessoas responsáveis pelo fracasso dos esforços para evitar os ataques de 11 de setembro, secretário de Defesa Donald Rumsfeld, o general Richard Myers e o general Ralph Eberhart. Também foram os 3 promotores principais do US Space Command. Omissão do fato de que a UNOCAL havia declarado que o Talibã não poderia fornecer a segurança adequada para realizar a construção de suas linhas de petróleo e gás da bacia do Cáspio e através do Afeganistão e do Paquistão. A omissão do relatório que os representantes dos Estados Unidos disseram durante uma reunião em julho de 2001, como o Talibã rejeitou sua proposta de construção de um gasoduto e que uma guerra contra eles começaria em outubro 125-2. Omissão do fato de que em seu livro, publicado em 1997, Zbigniew Brzezinski escreveu que para os Estados Unidos manterem sua dominação global, é necessário para o país controlar a Ásia Central, com seus vastos recursos petrolíferos, e que um novo Pearl Harbor seria útil para obter o apoio da opinião pública americana a estes projetos imperiais. Omissão do fato de que os principais membros da administração Bush, incluindo Donald Rumsfeld e seu vice, Paul Wolfowitz, esforçaram-se por muitos anos para desencadear uma nova guerra contra o Iraque. A omissão de anotações de conversas de Rumsfeld antes de 11 de setembro, que mostram que este estava decidido a usar os ataques como pretexto para desencadear uma guerra contra o Iraque. Omissão da declaração do projeto para um novo século americano, que a necessidade de uma presença americana substancial no Golfo transcende a questão do regime de Saddam Hussein. Alegação de que o protocolo da FAA, Federal Aviation Agency, sobre o que aconteceu em 11 de setembro, necessitaria um longo processo de aplicação que teria que passar por várias etapas da cadeia de comando, quando o próprio relatório oficial da comissão cita evidências em contrário. A afirmação de que naqueles dias, apenas 2 bases do setor nordeste da Força Aérea Americana de NORAD, North American Aerospace Comando de Defesa, ou Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, manteve caças em estado de alerta e, em particular, houve caças em alerta nas bases de Maguire e Andrews. Omissão do fato de que a base da Força Aérea Americana de Andrews tinha vários caças em alerta permanente. A aceitação da dupla alegação de que o coronel Mar do NEADS, Northeast Air Defense Sector, teria de se comunicar por telefone com um sênior para autorizá-lo a enviar os caças da base de Otis, e que ele precisou de 8 minutos para essa chamada. A aprovação da alegação de que a perda do sinal do transponder torna praticamente impossível para uma aeronave ser localizada pelo radar militar americano. A afirmação de que a interceptação de Payne Stewart não mostrou que o tempo de resposta do NORAD, no caso do voo AA-1, foi extraordinariamente lenta. A afirmação de que os caças da base Otis permaneceram no chão por 7 minutos, depois de receber a ordem de decolagem, porque eles não sabiam para onde voar. A afirmação de que os militares americanos não sabiam que o voo UA-175 desviou-se até 9h30, o momento exato que o avião colidiu com a Torre Sul do WTC. Omissão de qualquer explicação da razão do relatório anterior do NORAD, segundo a qual a FAA informou os militares que o voo havia sido desviado. O UA-175, às 8h43, é agora considerado como falso e como esse relatório falso. Poderia ser publicado e mantido como válido para cerca de 3 anos. Afirmação de que a FAA não ia marcar a reunião, mas a partir das 9h20 daquela manhã. Omissão do fato de que um memorando de Laura Brown da FAA diz que a teleconferência foi criado precisamente às 8h50 e que tratou precisamente do voo UA-175 desviado.
A afirmação de que a teleconferência do NMCC, Centro de Comando Militar, ou National Military Command Center, não começou antes de 9h29. Falha na afirmação da comissão de que o voo 77 não se desviou de seu caminho antes de 8h45. O fato de que a hora mencionada em relatórios anteriores foi 8h46. Deixar de mencionar que o anúncio da queda de um avião em Kentucky, logo após o horário de voo 77, desapareceu do radar da FAA, foi levado a sério pelos responsáveis da FAA e da unidade antiterrorista do FBI que o enviaram para a Casa Branca. A afirmação de que o voo 77 voou por cerca de 40 minutos no espaço aéreo americano para Washington sem ser detectado por nenhum radar militar. Fracasso ao explicar se o relatório anterior da NORAD, de acordo com o que foi informado, às 9h24, a rota do voo 77 estava errada. E como foi que este relatório errôneo pode vir à luz? Ou é uma questão de saber se os responsáveis pela NORAD mentiram ou foram enganados por quase 3 anos? A alegação de que os aviões de combate de Langley, que de acordo com o dito primeiro NORAD, foram enviados para interceptar o voo 77, baseados na resposta a um relatório errôneo de um controlador não identificado da FAA, das 9h21 de que o voo AA-11 ainda estava no voo e se dirigia para Washington. Afirmação de que os militares não foram contactados pela FAA sobre o provável sequestro do voo 77 antes do impacto com o Pentágono. A afirmação de que Jane Garvey não juntou-se à videoconferência de Richard Clarke até 9h40, ou após o impacto com o Pentágono. A afirmação de que nenhuma das teleconferências conseguiu coordenar o FAA e as respostas militares aos sequestros porque nenhuma das eles incluiu as pessoas apropriadas dentro da FAA e do Departamento de Defesa. Embora Richard Clarke tenha declarado que sua própria videoconferência incluía o diretor Jane Garvey da FAA, o secretário da Defesa Donald Rumsfeld e o general Myers Richards, chefe interino das Forças Armadas. Declaração da comissão que esta não sabia quais os membros do Departamento de Defesa participaram da conferência de vídeo com Richard Clarke, quando o próprio Clarke diz no seu livro que era Donald Rumsfeld e o general Myers. Aprovação da declaração do general Myers que ele estava no Capitólio durante os ataques, sem mencionar o relato contraditório de Richard Clarke, segundo a qual Myers estava no Pentágono e participou da videoconferência de Clarke. Falta de menção à contradição entre o depoimento de Clarke sobre os movimentos de Rumsfeld naquela manhã e as próprias declarações de Rumsfeld. Omissão do testemunho de Norma Mineta, secretário de Transportes, para a própria comissão. Testemunho de que o vice-presidente Cheney e outros os presentes no abrigo subterrâneo foram avisados às 9h26 de que um avião se aproximava do Pentágono. Afirmação de que os oficiais do Pentágono não sabiam que um avião estava se aproximando deles antes de 9h32, 9h34 ou 9h36. Ou apenas alguns minutos antes do edifício ser atingido. Aceitação de duas versões, que se contradizem sobre o dispositivo que atingiu o Pentágono. Uma que descreve a execução de uma espiral descendente de 330 graus, uma picada em alta velocidade, e outra que não é mencionado qual a manobra. Alegação de que os aviões de combate de Langley, que alegadamente foram obrigados a decolar rapidamente para proteger Washington do voo fantasma AA-11, não estavam de todo perto de Washington, porque eles foram enviados para o oceano por engano. Afirmação de que a FAA não informou aos militares sobre o desvio de voo 93 antes de cair. Dupla afirmação de que o NMCC não acompanhou a conferência da FAA
e não pode, portanto, conectar a FAA com a teleconferência iniciada pelo NMCC. Omissão do fato de que o serviço secreto tem os meios para que esteja ciente de tudo o que faz a FAA. Omissão de qualquer inquérito sobre os motivos para a NMCC começar sua própria teleconferência. Se, como disse Laura Brown da FAA, isso não faz parte do protocolo padrão. Omissão de qualquer indagação sobre por que General Montague Winfield não só foi substituído por um inexperiente e estreante Capitão Lady, diretor de operações da NMCC, mas também sobraram quando ficou claro que o Pentágono enfrentava uma crise sem precedentes. A afirmação de que a FAA informou erroneamente o serviço secreto entre 10h10 e 10h15 que o voo 93 ainda estava em voo e se dirigia para Washington. A afirmação de que o vice-presidente Cheney não deu a permissão para filmar até 10h10, alguns minutos depois da queda do voo 93, e que esta autorização não foi transmitida para a Força Aérea até 10h31. A afirmação de que usar contra-terrorismo Richard Clark não recebeu o pedido de autorização de fogo até 10h25. Omissão do testemunho do próprio Clark, o que sugere que essa permissão lhe foi pedida por volta de 9h50. A afirmação de que Cheney não desceu para o abrigo subterrâneo POC, ou CPOU, correspondente às iniciais de Centro Presidencial de Operações de Emergência, até 9h58. Omissão dos muitos testemunhos, inclusive o de Norman Mineta, secretário de Transportes, para o próprio testemunho da comissão de que Cheney estava no CPO antes de 9h20. A alegação de que a autorização para abater um avião civil tiveram de ser concedida pelo presidente. Omissão de informações de que o coronel Marr ordenou abater o voo 93 e que o general Winfield indicou que ele e outros agentes na NMCC esperavam que um caça atingisse o voo 93. Omissão de relatos de que havia 2 aviões de combate no ar a vários quilômetros de Nova York e 3 apenas a 320 quilômetros de Washington. 251. Omissão do fato de que havia pelo menos 6 bases com caças em alerta na região nordeste dos Estados Unidos. Aprovação da declaração do General Myers de que o NORAD havia definido sua missão em termos de defesa apenas contra ameaças dirigidas aos Estados Unidos a partir do estrangeiro. Aprovação da declaração do General Myers que o NORAD não tinha previsto a possibilidade de que um grupo de terroristas pudessem usar aviões sequestrados como mísseis. Deixar de colocar em perspectiva a importância do fato apresentado no próprio relatório? Ou falar de outros fatos que provam que o NORAD havia de fato planejado a ameaça que poderia representar a possibilidade de utilização de aviões sequestrados como mísseis. Deixar de explorar as implicações da questão de como eles poderiam influenciar as manobras militares, jogos de guerra, programados para esse dia no fracasso dos militares, na tentativa de interceptar os aviões sequestrados. Fracasso em discutir a possibilidade de que o desenvolvimento da Operação Northwoods tenha favorecido os ataques de 11 de setembro. Declaração apresentada para explicar por que os militares não receberam informações sobre os aviões sequestrados com tempo suficiente para conseguir interceptá-los e que o pessoal das FAA inexplicavelmente falhou 16 vezes na aplicação de procedimentos padronizados. Deixar de mencionar que a independência proclamada da comissão foi fatalmente comprometida pelo fato de que seu diretor executivo, Philip Zelikow, era praticamente um membro da administração Bush, era um colaborador próximo de Condoleezza Rice. Deixar de mencionar que a Casa Branca primeiro procurou impedir a criação da comissão, oficial de pesquisa sobre os ataques terroristas de 11 de setembro, e que impediu após o trabalho desta com um orçamento muito limitado. Orçamento previsto de $15 milhões quando o filme de ficção
United 93, de Paul Greengrass, custou 18 milhões. E World Trade Center, de Oliver Stone, custar 4 vezes mais, ou 60 milhões de dólares. Em relação ao primeiro ponto, a criação da comissão não ocorreu até 441 dias após os ataques. E o presidente Bush propôs que fosse presidida por Henry Kissinger para logo se retratar perante a crítica violenta da opinião pública contra esta proposta. Deixar de mencionar que o presidente da comissão e a maioria dos outros membros da comissão, e pelo menos metade da equipe, tinha sérios conflitos de interesse. Falha da comissão, que se gabou de que a apresentação do seu relatório final havia ocorrido sem dissidência, sem mencionar que isso só foi possível porque Max Cleland, o membro mais crítico da comissão quanto ao desempenho da Casa Branca e que jurou não ser cúmplice de um processamento de informações tendenciosas, teve que renunciar seu cargo na comissão a fim de aceitar uma posição no Banco Export Import e que a Casa Branca deu conhecer a sua nomeação para o cargo somente depois que as críticas de Cleland tornaram-se especialmente diretas. Omissão do fato de que o edifício número 7 do World Trade Center, contra o qual nenhum avião caiu e sofreu apenas pequenos incêndios altamente localizados, também desabou. Um fato sobre o qual a Agência de Gestão Federal Emergência, FEMA, confessou que não poderia oferecer nenhuma explicação. Todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas não a seus próprios fatos. Daniel Patrick Moynihan, 9/11 Dummies. Osama Bin Laden não é procurado pelo FBI para os eventos de 11 de setembro de 2001. O motivo? De acordo com o chefe de publicidade investigativa do FBI, Rex Tumba, o FBI não tem evidências concretas de Laden a 11 de setembro. Fonte FBI. Uma opção de venda é uma aposta financeira de que uma ação cairá e perderá um tremendo valor. No CBSO, nos dias antes do 11 de setembro, as opções de venda colocadas nas companhias aéreas da United foram 285 vezes maiores que a média. Em 10 de setembro de 2001, as opções de colocar nas companhias aéreas americanas foram 60 vezes maiores que a média. A United and American foram as únicas duas companhias aéreas envolvidas no 11 de setembro. Fonte: CBS, AP, CBSO, WO. Dos supostos 19 sequestradores, moravam na mesma casa com um agente da FBL em San Diego, K. Além disso, de acordo com autoridades do Pentágono, 5 dos supostos sequestradores RBC foram treinados em bases militares seguras dos Estados Unidos na Flórida. Fonte: CBS, MSNBC. O primo de George W. Bush, Wirt D. Walker, II, e o irmão Marvin P. Bush eram presidente interino e diretor da Stratesec Inc., uma empresa de segurança multinacional responsável pelo World Trade Center, United Airlines e Dulles International Airport. Todos os 3 locais seguros foram violados no 11 de setembro. Fonte: Sec Truther. O agente do FBI e especialista em Al-Qaeda John P. O'Neill alertou sobre uma ameaça da Al-Qaeda aos Estados Unidos em 2000. Ele se aposentou de seu cargo em meados de 2001, citando repetidos bloqueios de suas investigações sobre a Al-Qaeda por oficiais do FBI. Após sua aposentadoria do FBI, o World Trade Center o contratou como seu chefe de segurança. Ele começou a trabalhar em 23 de agosto de 2001. Equipes de resgate do 11 de setembro encontraram seu corpo em uma escada, dentro dos escombros da Torre Sul. O agente do FBI, Robert Wright, acusou a agência de encerrar a sua investigação sobre alegados campos de treino terrorista em Chicago e Kansas City em 1998. E descreveu-os como não tendo levado a sério
a ameaça do terrorismo nos Estados Unidos. De acordo com o senador Bob Graham, que foi presidente do Comitê de Inteligência do Senado de junho de 2001 até a preparação para a Guerra do Iraque, 2 dos sequestradores de 11 de setembro de 2001 tinham uma rede de apoio nos Estados Unidos que incluía agentes do governo saudita, e o governo Bush e o FBI bloquearam uma investigação do Congresso sobre esse relacionamento, conforme relatado pelo Miami Herald. E no livro The Graham, Intelligence Matters, ele deixa claro que alguns detalhes desse apoio financeiro da Arábia Saudita estavam nas 27 páginas do relatório final do inquérito do Congresso, que foram bloqueadas de serem divulgadas pelo governo, apesar dos apelos dos líderes de ambos os partidos. Nos comitês de inteligência da Câmara e do Senado, em março de 2012, como parte de um processo movido por famílias de vítimas do 11 de setembro, Graham e outro ex-senador dos Estados Unidos, Bob Kerrey, disseram em declarações juramentadas que tinham certeza de que havia ligações diretas entre o governo saudita e os ataques. Também houve alegações de que os preparativos dos sequestradores podem ter recebido assistência da inteligência dos Estados Unidos, de acordo com a CBS News. 2 dos sequestradores do 11 de setembro, que viviam em San Diego, em 2000, alugaram um quarto de um homem que supostamente trabalhava como informante secreto do FBI. O informante do FBI orou com eles e até ajudou a abrir uma conta bancária. Dúvidas foram levantadas sobre a velocidade com que os sequestradores foram identificados, levando a sugestões de que o FBI já tinha os nomes dos sequestradores com antecedência. Em seu livro Against All Enemies, Richard Clarke disse que às 9h59 do dia 11 de setembro, que é o horário em que o WTC-2 entrou em colapso, e 8 minutos antes do NORAD saber que o voo 93 havia sido sequestrado. O FBI já tinha uma lista dos 19 supostos sequestradores. Citação necessária. Um ex-oficial de inteligência de alto escalão disse que qualquer rastro que tenha sido deixado foi deixado deliberadamente para o FBI perseguir. Sibel Edmonds, uma tradutora do FBI, foi informada por outro tradutor que o FBI recebeu informações em abril de 2001 de um confiável agente de inteligência iraniano de que Osama Bin Laden estava planejando ataques em 4 a 5 cidades com aviões, e que alguns dos conspiradores já estavam no país e os ataques aconteceriam em alguns meses. O tradutor descreveu a reação dos agentes entrevistadores de que os avisos não eram específicos o suficiente para agir. Em 2004, a comissão do 11 de setembro não encontrou provas de que o Irão ou o Hezbollah estivessem cientes do planeamento do que mais tarde se tornaria no ataque do 11 de setembro. Pouco antes da publicação do seu relatório, a comissão recebeu provas que levaram a acrescentar ao relatório que o tópico necessitava de uma investigação mais aprofundada. Foi relatado que o Mossad informou o Federal Bureau of Investigation, FBI, e a Agência Central de Inteligência, CIA, em agosto de 2001, que cerca de 200 terroristas estavam entrando nos Estados Unidos e planejando um grande ataque aos Estados Unidos. A agência de inteligência israelense supostamente alertou o FBI de que havia captado indícios de um alvo em grande escala nos Estados Unidos e que os americanos seriam muito vulneráveis. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad disse em um discurso de agosto de 2010 que nenhum sionista foi morto nos ataques, pois, segundo ele, um dia antes eles foram informados de que não deveriam ir ao local de trabalho. Ele também comentou: qual foi a história do 11 de setembro? Durante 5 a 6 dias e com a ajuda da mídia, eles criaram e prepararam a opinião pública para que todos considerassem um ataque ao Afeganistão e ao Iraque. França. Em 5 de dezembro de 2007, as autoridades francesas apresentaram acusações preliminares contra Guillaume Dasquier,
um repórter do diário Le Monde, por publicar segredos de Estado relacionados aos sequestros de 11 de setembro. O artigo de Dasquier, de 16 de abril, no Le Monde, intitulado 11 de setembro, os franceses sabiam há muito tempo, relatou que a Direção-Geral de Segurança Externa, DGSE, havia alertado os inibidos sobre uma possível conspiração terrorista que envolvia a Al-Qaeda sequestrando aviões e lançando-os contra prédios cerca de 8 meses antes do 11 de setembro. O artigo continha trechos de um relatório classificado de 328 páginas da DGSE sobre as atividades da Al-Qaeda, que incluía mapas, análises, gráficos e fotos de satélite. Afeganistão, elementos moderados do Talibã teriam dado aos Estados Unidos um aviso prévio dos ataques. A BBC relata que Wakil Ahmed Mutawakil, o ministro das Relações Exteriores do Talibã, enviou aos US um aviso prévio do ataque após uma denúncia que recebeu de Tohir Yoldosh, o líder do movimento islâmico do Uzbequistão. Assim como a Al-Qaeda, o Talibã permitiu que o movimento islâmico do Uzbequistão colocasse campos de treinamento no Afeganistão. Tohir Yoldosh teria se preocupado corretamente, como civil, que se a Al-Qaeda não fosse detida antes de lançar os ataques, os Estados Unidos retaliariam contra todo o Afeganistão, o que teria um efeito negativo nos esforços de seu movimento. O Odigo Messenger relatou que 2 de seus funcionários que estavam trabalhando em um escritório da Odigo em Herzliya Pitua, em Israel, receberam uma mensagem eletrônica instantânea depreciativa em inglês no dia do ataque, ameaçando-os, de forma não específica, de que um ataque terrorista aconteceria. Eles não mencionaram isso ao seu empregador até depois de ouvirem relatos de um ataque terrorista na América no noticiário, após o que informaram a gerência da empresa, que rastreou o IP e contatou o FBI. No entanto, a mensagem ameaçadora não mencionou o local do ataque. As notas terminavam com uma calúnia antissemita. O vice-presidente de vendas e marketing da Odigo, Alex Diamandis, disse mais tarde que a mensagem não identificou os Estados Unidos ou o World Trade Center como envolvidos no evento e que poderia facilmente ser uma coincidência. Susan Lindauer afirma que ela e outros colegas dos serviços secretos estavam cientes dos ataques de abril de 2001 e que Richard Carl Fuiss tinha aconselhado em agosto de 2001 a não viajar para Nova York. Parker Godfrey, professor de ciência da computação na Universidade de York, em Toronto, Ontário, testemunhou no caso Estados Unidos v. Susan Lindauer, que lhe havia sido avisado por Lindauer em várias ocasiões sobre um ataque massivo no sul de Manhattan, que envolveria aviões e a possibilidade de uma arma termonuclear. Kurt Sonnenfeld, um ex-cinegrafista da Agência Federal de Gestão de Emergências, FEMA, que documentou as consequências dos ataques no complexo do World Trade Center, afirma ter fitas de vídeo provando que autoridades do governo dos Estados Unidos tinham conhecimento prévio dos ataques de 11 de setembro. Sonnenfeld está atualmente morando na Argentina, onde a polícia de Denver está buscando sua extradição sob acusação de assassinar sua esposa.